Olha só, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu desculpas aos servidores públicos brasileiros após declaração polêmica na sexta-feira e afirmou que seu objetivo jamais foi ofender as pessoas que cumprem seus deveres. Aspas. Me expressei mal e peço desculpas, não só aos meus queridos familiares e amigos, mas a todos os exemplares funcionários públicos a quem eu possa descuidadamente ter ofendido. Fecho aspas. O ministro ressaltou que sua avaliação sobre os ganhos e privilégios do funcionalismo público brasileiro, feita durante uma palestra na FGV, quando ele usou a expressão parasita, tinha como foco governos estaduais e municipais, e não os servidores públicos. A polêmica acontece em um momento em que o governo finaliza o projeto de reforma administrativa em que proporá mudanças nas regras de reajustes salariais e de promoções para os novos servidores. O texto, segundo afirmou Guedes, será enviado à Câmara nesta semana. Fala, Zé. Pois é, o ministro fez muito bem em pedir desculpas. Até aliados do governo, aliados da equipe econômica, porque existe ali um tom para lá, um tom para cá, entre aliados da equipe econômica e aliados do governo. O ministro Paulo Guedes tem um apoio muito importante de partidos como o Novo, por exemplo. E integrantes do Novo disseram que são palavras fortes demais. E o pior, generalizou. Não é bem assim. Mas é parte assim, porque existem sim parasitas no governo. Existem, mas não são todos. A máquina tem que funcionar. E para que a máquina funcione, é preciso que servidores públicos, honestos, trabalhadores, batam ponto. Existe ponto aqui na esplanada dos ministérios. Existem pontos em várias instituições pelo país afora. Então não é assim tão bagunçado. E veja bem, o governo sabe que vai enfrentar uma guerra muito pesada com a opinião pública na reforma administrativa. Isso aí é debate para a reforma administrativa. E o governo já sai perdendo, porque teve que recuar, teve que dar um passo atrás, teve que pedir desculpas e de uma maneira tímida e transferindo o problema. Porque este final de semana, segundo me informaram, foi de constrangimentos para o Paulo Guedes, que amigos, parentes, funcionários públicos reclamaram diretamente a ele. Agora, pelo país inteiro, houve uma reorganização de várias categorias diante desta situação e essas categorias estão reagindo de forma muito forte. Todos reagindo de forma muito forte, principalmente as chamadas carreiras típicas de Estado. É preciso diferenciar o que é uma carreira típica de Estado e o que são os funcionários que são nomeados ali pelos deputados, senadores, por forças políticas, né? E os que são de carreira, ainda mais de carreiras típicas, como, por exemplo, na área de justiça, na área de segurança pública, né? Todos os delegados e tal. Esse debate tem que ser feito de forma muito aberta e será através da reforma administrativa. E essa largada dessa maneira atabalhoada leva a pensar que o governo já está perdendo de 1-0 no debate da reforma administrativa. O presidente Jair Bolsonaro, quando falou da reforma, ele fez questão de dizer, já pensando nessa guerra, é o seguinte, não vai mexer com os direitos dos atuais servidores públicos. Eles realmente têm direitos que os outros trabalhadores nem podem pensar em ter. Estabilidade no emprego, aposentadoria integral, paridade salarial, que deixa o salário do aposentado igual ao que está trabalhando, como se estivesse ali ao lado, né? Então, não tem. Mas o presidente Jair Bolsonaro decidiu que na reforma administrativa a estabilidade será rediscutida para os futuros servidores, os que vierem a passar nos concursos depois da publicação dessa reforma administrativa. Então, diante do que será um debate forte, né? Eu tenho a impressão que o ministro Paulo Guedes foi reorganizar esta categoria que é muito poderosa. Tem acesso direto a todos os deputados e senadores. Agora, falar que isso é coisa de Estado, de município, é sair pela tangente, né? Ele fala de servidores federais. Agora, olha aqui, vamos tratar com a habitual franqueza e essa questão do funcionário público. Não há um único funcionário público eficiente e dedicado ao trabalho que tenha se sentido ofendido com essa expressão usada
pelo ministro Paulo Guedes, porque ele sabe perfeitamente, esse funcionário aí, e há vários funcionários exemplares, que ele está cercado de parasitas. Eu vou citar, de novo, vou evocar um exemplo aí que envolve a minha mãe. Eu ia ter um encontro com o Fernando Henrique Cardoso, minha mãe era professora primária aposentada já. Eu ia ter um encontro com uma entrevista com o então presidente Fernando Henrique Cardoso e brinquei com ela, dizendo, o que a senhora quer? Que recado a senhora quer mandar para o presidente? E ela disse o seguinte, diz para ele que eu me sinto envergonhada por estar há mais tempo sem trabalhar do que o tempo que eu fiquei trabalhando. Porque ela começou a trabalhar com os seus 18 anos, ali ela tinha, na época, 50 e poucos, 60 e poucos, 70, estava há mais tempo aposentada do que o período, esse tempo era maior do que o período que ela ficou trabalhando. E aí eu contei para o presidente Fernando Henrique, olha, minha mãe mandou dizer o seguinte, ele falou, olha, que bom, que pena que mais pessoas aí não reconheçam isso aí. Pois bem, isso é uma questão ligada à aposentadoria. Agora, a minha mãe sabia, sim, que várias professoras eram péssimas. Não faziam, não cumpriam os seus deveres. Então ela, se estivesse viva, não se sentiria nem um pouco incomodada com isso aí. Quem se ofende é o sujeito que veste a carapuça, ou a mulher que veste a carapuça, e quem finge ofender-se é malandro que dirige entidades aí de funcionários públicos que querem usar isso aí para prejudicar o trabalho do ministro Guedes. O ministro Paulo Guedes, por conveniências políticas compreensíveis, ele praticamente pede desculpas pelo uso do termo, pois eu aplico o termo e repito que o funcionalismo público está atulhado de parasitas. E que, claro, está cheio de funcionários exemplares. Esses sabem que estão cercados de parasitas.